Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e fez a terra e tudo que há nele. Operando ele, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 5 em diante, vai dizer: e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará e reinará para todos sempre. Aleluia. O versículo 6 vai dizer: disse-lhe estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profeta, aleluia, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve há de acontecer. Eis que perto o venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo e ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, para mais prostrar, para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, aleluia, e teu irmão, e os profetas, todos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Disse-lhe então: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje ainda. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, e santifica ainda. Aleluia. E quem, louvado seja o nome do Senhor. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as tuas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar pelas portas da cidade. Pelas portas ficarão de fora os cões e os feiticeiros e os que praticam, aleluia, prostituições, homicida, idolatras, qualquer que ama cometer a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vós testificar essas coisas. Mas a igreja, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa disse: vem. E quem tiver sede, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, tome-se de graça a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Aqui João Batista, João, filho de Zebedeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o apóstolo do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Encostava os peitos. Aleluia, o rosto dos peitos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para acontecer essas coisas, para ele ver essas maravilhas, ele passou pelo, aleluia, pelo tacho de azeite quente. Aleluia. Mas bateu lá dentro do tacho, bateu fora, solto e livre, e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Viu que não mataria ele. Disse: vamos levar para a ilha de Patmos, que não tem saída. Louvado seja o nome do Senhor. Levou ele para lá. Aleluia. O céu se abriu, e o anjo do Senhor disse: vem só para cá, que eu vou mostrar para você. Aleluia, que breve vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começou falando que não vai precisar de noite, não vai precisar da luz do sol, não vai precisar de lâmpada, que o Cordeiro vai iluminar o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que me chama a atenção desse capítulo que eu li, esses versículos. Aí ele dizer, aleluia, capítulo 22 e verso 14 em diante, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lavou as vestes dele no sangue do Cordeiro, que tem direito da árvore da vida e tem parte. Louvado seja o nome do Senhor. Tem direito de entrar na cidade pela porta. Meus amados irmãos, que maravilha! A porta não são 12 portas do céu. Aleluia, para você entrar. Mas você tem que abrir teu coração e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Você tem que deixar essas coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas meu Jesus Cristo veio da vida, vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Para você acontecer isso para você, a chegar, para entrar nas portas do céu, aleluia, pelas bordas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Para chegar, para receber da própria mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele tem para mim e tem para você. Só basta você aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Pastor, como é que eu faço para aceitar Jesus? É você abrir teu coração. Então faça eu fazer igual o povo de Hebreus capítulo 3 e verso 7. Aleluia. O Senhor falou para ele: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração, mas abre teu coração essa noite e aceita Jesus como o único Salvador da tua vida. Ah, pastor, aleluia, eu amo, eu faço oferta, aleluia, dou esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não adianta, isso é, aleluia, é galardão, mas não há salvação. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e verso 1 diante, morava um centurião chamado Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. Uma cidade chamada Italiano. E ele fazia a esmola e orava em seguida. Aí às 3 horas da tarde, ele estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. Apareceu um anjo para ele, com tuas vestes resplandecentes, e dizendo: Cornélio, a tua oração subiu ao céu, e a tua esmola subiu à memória de Deus. Mas diz: vai, chama Pedro, lá em Jope, ele está hospedado na beira-mar, na cidade do Simão curtidor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Cornélio, depressa, chamou seus servos, aleluia, 2 soldados piedosos, e mandou Jope chamar Pedro. E ele reuniu 4 parentelas, aleluia, seus vizinhos mais chegados, mais íntimos, e ficou reunido naquele lugar, esperando Pedro chegar. Quando Pedro chegou, aleluia, e ele perguntou: por que mandaste me chamar? Aleluia.
E eu vim sem vacilar. Louvado seja o nome do Senhor. O Cornélio contou de novo. Eu estava orando na minha casa às 3 horas da tarde. Apareceu para mim um anjo com as vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aleluia. E aleluia, tua esmola subiu para a memória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí por isso nós estamos aqui reunidos. O Pedro começou a pregar, aleluia, a palavra. O Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de aceitar Jesus Cristo como único Salvador. No livro de Romanos, capítulo 10, verso, aleluia, 10 e diante. Com a tua boca confessa a Jesus Cristo e crê com o teu coração que Ele foi ressuscitado diante dos mortos. Aleluia. Confessa com a tua boca e crê com o coração para a justiça. Aí você será salvo para a glória de Deus. Mas você precisa de aceitar Jesus Cristo como único Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A boda do Cordeiro é para aquele que lavou as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Não é para qualquer um. É para quem obedece. É para quem que anda contra a mão desse mundo. Anda numa porta estreita. Deixa as coisas que estão na porta larga. Deixa para lá. E entra para a porta estreita. O reino de Deus é para esse tipo de pessoa. É que tem a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus vai servir a ceia para mim e para você. Mas só basta você abrir teu coração e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. E arrepender dos teus pecados. No livro de Mateus, capítulo 3, verso 4 em diante, apareceu João Batista pregando no norte da Judeia e dizendo: arrependei, porque está próximo o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é para eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os publicanos, louvado seja os fariseus e saduceus. E ele dizia: raça de vibra, quem, aleluia, que induziu, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está muito ruim. Bota a pila nova aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Arrependei que o machado está posto na raiz da árvore que não dá fruto de arrependimento. Vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. E esse fogo nunca acaba. Aleluia. E o bicho nunca morre. Que bicho é esse, pastor? É a tua alma que você tem dentro de ti, que está gritando dentro de ti, aleluia, querendo aceitar Jesus Cristo, mas a carne não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, a carne não deixa. A carne não se converta. A tua alma está gritando dentro de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Se a alma pudesse falar contigo, ei, me acorde. Mas a Bíblia relata, meus amados irmãos, com o Espírito milita contra a carne, e a carne contra, aleluia, contra o Espírito. Mas o Espírito tem que vencer. Para vencer, meu irmão e minha irmã, é só aceitar Jesus Cristo e fazer a vontade dele. Que a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Lucas, capítulo 13, verso 22 em diante, Jesus caminhando para Jerusalém, ensinando seus discípulos, entrando em cidade, aleluia, aldeia e aldeias. Um discípulo pergunta para ele: mestre, é muito que você salva pouco? E ele disse: não, aleluia, esforçai para entrar para a porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. E muito vai procurar e não vai poder entrar, porque o dono da casa vai levantar e fechar a porta. Aquele que ficar de fora vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer assim para você: eu não te conheço. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você não comeu na rua de casa, você não bebeu conosco. Aleluia. Eu não te conheço, que praticasse iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é iniquidade, pastor. Iniquidade é o pecado que você sabe, aleluia, que é pecado, mas você faz hoje, aleluia, e depois se arrepende um pouco, depois você vai fazer a mesma coisa, aleluia. Aí se transforma em iniquidade. Aí ele te chama, juiz. Aí não tem oração, não tem mais arrependimento, misericórdia. Tudo acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Então procura abrir teu coração, porque a porta é estreita mesmo. Nesse carnaval agora, meus amados irmãos, lá no Rio de Janeiro, aleluia, em 2000 estive lá no carnaval, aleluia. Tem muitas pessoas, o nome está escrito: vai morrer hoje, vai morrer tal dia. É no carnaval, mas morre muita gente, eles matam muita gente, porque não, a polícia não prende nesse dia. Mas se você estiver livre, você estiver com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Te mata aqui, mas você ressuscita para morar na Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos, está na hora de você abrir teu coração e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Aleluia. Pastor, eu estou muito novo. Eu estou muito nova. Aleluia. Do jeito, meus amados irmãos, cada um de nós tem uma senha. Eu não sei a minha senha, você não sabe a tua senha, mas ele tem a senha na tua. O dia que ele te chamar, se você estiver preparado, bem. Se você não estiver preparado, também não tem problema. Chegou o seu dia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para você escapar, aleluia, desse dia, dessa ira vindoura que está para manifestar nesse mundo tenebroso. Aleluia. Eu não sei, é 2050 ou 2030, que eu sei que eu não estou mais aqui. Para a glória de Deus, é por isso que eu estou aqui, aleluia, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, para salvar muitas pessoas, que Jesus veio para lavar, para comprar muitas pessoas, mas nem todo quer ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para querer ele tem que andar, aleluia, contramão desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu cair na prostituição, eu já não posso mais fazer isso. Se eu fazer lasciva, louvado seja o nome do Senhor, eu mostrava meu corpo, eu não posso mostrar mais. Aleluia. Se eu beber cachaça, eu já não posso beber mais. Aleluia. Se eu fumava, eu já não posso fumar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu ia no baile, eu já não posso ir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a porta é estreita mesmo. Aleluia. Tem que andar pela porta estreita se você quiser morar no céu de glória. Mas se não quiser, não vai atrapalhar ele nada, porque ele já veio aqui, sofreu, foi cuspido, foi transpassado, apanhou, derramou o sangue dele puro para me comprar para Deus. E não tem nenhum inocente. Todos sabem que Jesus subiu no Gólgota e derramou seu sangue. Aleluia.
para te comprar. No livro Ezequiel, capítulo 36, verso 25 adiante, ele fez a promessa para o povo de Israel e para nós, que ele deva água pura, tirar nosso coração de pedra e colocar coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aí, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Trocar teu coração de pedra, seu coração obstinado, você abrir teu ouvido, aleluia, e ouvir a palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 12, verso 1, o Senhor veio com a palavra sobre ele e disse: Ezequiel, meu filho do homem, esse povo tem ouvido, esse povo tem olhos, tem ouvido, mas não ouve. Eles têm olhos, mas não vê, aleluia, porque são rebeldes, tem o coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia, ele vai querer ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai poder ver e nem ouvir. A palavra de Deus disse em Amós, capítulo 8, verso 11 diante. O Senhor fala para Amós: Amós, eu estou para trazer uma grande fome, não de pão. Estou para trazer uma grande sede, não de beber água, mas de ouvir a minha palavra. Amós, esse povo vai andar de mar a mar, cidade a cidade, aleluia, oriente, ocidente, norte e sul, procurando a minha palavra. Esse está hoje que adora o Deus de Samaria, o Deus do eco, aleluia, vai cair e desmaiar. Esse tal não se levanta mais. Você jovem que gosta hoje de adorar o Deus do eco, o Deus de Samaria, esse tal vai cair e não se levante mais. Você já imaginou, meu amado irmão? Você povo, você cai no lugar, passa 15 dias, até 7 dias você aguenta. Se Deus estiver contigo, você aguenta mais dias. Mas a fome vem, você aguenta mais dias, mas quando chega a sede, você não aguenta 2 dias. E aí as pessoas vão gritar, correr de cidade em cidade, procurando ouvir a palavra, mas não vai ouvir, porque a hora que era para dar ouvido, para escutar, para obedecer, para aceitar Jesus Cristo, ele não quis. Agora é tarde, a porta se fechou. Depois que a porta se fecha, jamais ele abre. Lá em Apocalipse capítulo, aleluia, 3, verso 7, eu boto uma porta diante de ti, que tem a chave de Davi, que fecha, ninguém abre, e que eu abro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, também ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Entra pela essa porta é a porta da graça. A graça, meu amado irmão, aleluia, é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merece, mas ele veio com a graça. Nós estávamos mortos no delito do nosso pecado. Lá em, aleluia, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, nós estávamos mortos no delito do nosso pecado. Mas agora, meu amado irmão, nós vivemos para a glória de Deus. Mas aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo e não aceitou ele ainda, como disse, aleluia, Ezequiel capítulo 18, verso 3 em diante: por acaso eu não tenho prazer na morte do ímpio? Louvado seja o nome do Senhor, até que ele venha, se converta do teus maus caminhos e viva. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês aí, aleluia, abre teu coração, aceita Jesus Cristo. Quando é tarde, vai ser tarde, e a porta vai fechar, a porta da graça vai fechar. Esse mundo vai ficar, meu amado irmão, um caos. Oh, glória a Deus. Mas a igreja está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca seu tempo, aleluia. Procure Jesus contra tempo. Aceita ele contra tempo. Não deixa fechar essa porta. Se essa porta fechar, ela não abre. Aleluia. Lá no livro
de Gênesis, capítulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7 de Gênesis. Estava faltando 7 dias para o dilúvio, para o Senhor abrir as comportas do céu e derramar uma chuva copiosa. 40 dias e 40 noites. Aí o Senhor falou para Noé: entra na arca, tu é tua esposa e a esposa do teus filhos, para, aleluia, e manda os irmãos entrar de 2 em 2 para conservar em vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, entrou os animais, aleluia. O animal não tem raciocínio. Louvado seja o nome do Senhor. Animal não tem o fogo de Deus na sua narina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem alma. Aleluia, morreu, acabou. Mas o Senhor chamou eles uma vez só. Eles entraram. E você, aleluia, que tem o sopro de Deus, aleluia. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus, mas continua com teu coração duro ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pior que o animal. Louvado seja o nome do Senhor. É duro eu falar para você, aleluia, que eu falo para você essas coisas, meu amado irmão, porque eu lhe amo de verdade, aleluia. Eu quero ver você, aleluia, sentado debaixo da árvore da vida. E a Bíblia relata que dá 12 frutos cada estação. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita essa porta, entre por essa porta e não perca seu tempo nesse mundo tenebroso, que esse mundo jaz de maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aleluia, daqui uns dias chega o carnaval. Aleluia. O povo diz que vai marchar na presença de Satanás, fazer a festa da carne. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta barbaridade, mas está vindo aí, meu amado irmão. Quando passar esse carnaval, você vai ver, aleluia, o que está para acontecer e o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive uma visão, aleluia, missionário, aleluia, de uma roça de uva muito grande, aleluia, de um ser cortando as uvas e botando no cesto. E eu perguntei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essa doença que passou, aleluia, qual que vai ser maior? E ele disse: essa que vem aí é muito maior. E colhiam-os e jogavam no cesto e não parava de fazer, aleluia, a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. 2026, meus amados irmãos, a coisa vai apertar. Quem tiver com Deus vai ser livre. Quem tiver com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós estamos em guerra, meus amados irmãos, aleluia. Desperta, desperta tu que dorme, o Cristo te ilumina. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você está dormindo no sono da tua doença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas desperta, aleluia. Não espera, aleluia, a morte te pegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que... a verdade é, aleluia, que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta dizer que Jesus veio voltar para levar